Produteiras e produteiros, sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do podcast Mulheres de Produto. Meu nome é Thalita Moraes e hoje a gente vai falar sobre um case. Se você está no momento de adequação do seu produto para a LGPD, não deixa de ouvir esse episódio até o final. Antes da pauta, queria lembrar vocês de algumas coisas. Primeiro, que esse podcast é parte da comunidade Mulheres de Produto. A comunidade tem diversos projetos, então se você quer ficar por dentro deles, é só acessar o nosso site, mulheresdeproduto.com. Siga a gente nas redes sociais. Nós estamos no Instagram e no LinkedIn, e por lá você também pode entrar em contato com a gente. Por último e não menos importante, queria pedir para vocês espalharem a palavra do Mulheres de Produto por aí. Compartilhe esse episódio e os episódios passados com a sua rede. E se quiser contribuir com sugestões ou tirar alguma dúvida, fale com a gente pelo e-mail podcastmdp@gmail.com. Eu já estava esquecendo. Não deixa de seguir a gente no seu agregador de podcasts favorito, tá bom? Agora sim, bora para a pauta. Hoje a gente vai falar sobre um case de aplicação da LGPD em um produto. Estão comigo hoje a Dani Moreira, Team Leader no iFood, a Dani Claudino, Product Manager, e a Mayara Bucci, Product Designer, ambas lá na RD Station. Primeiro, eu gostaria de agradecer muito a presença de vocês aqui. É super legal quando a gente consegue trazer cases para a comunidade, é uma coisa que as mulheres pedem muito. E então agora eu gostaria que vocês se apresentassem para quem está nos ouvindo. Bom, vou começar então. Eu sou a Dani Claudino, Daniela Claudino, mas podem me chamar de Dani. Eu sou uma engenheira de petróleo, apaixonada por gestão de produtos digitais, e eu atuo atualmente como Product Manager, como a Thalita acabou de comentar, na frente de proteção de dados no RD Station Marketing. E eu também conto um pouco da minha experiência ali no Product by Dani, no Instagram, e contribuo para algumas iniciativas para fortalecer e trazer mulheres para a área de tecnologia. Então, estou muito feliz hoje de estar aqui compartilhando um grande case de sucesso, que hoje é referência na RD e que foi liderado majoritariamente por mulheres. Muito obrigada por nos receber, Thalita. Oi, gente, eu também sou a Dani, só que a Dani Moreira, e eu estou muito feliz de participar aqui do podcast do Mulheres de Produto com vocês, então muito obrigada, Thalita, pelo convite. E hoje, como a Thalita bem falou, eu lidero o time de promotions do iFood, aquele que manda bastante voucher pra gente, o mais amado do Brasil. E em 2020, parece muito tempo, mas foi ano passado, eu tive o privilégio de trabalhar com a Mai e com a Dani na iniciativa de compliance da RD. Oi, eu sou a Mayara, mais conhecida como Mai. Antes de falar um pouco sobre a minha pessoa, eu gostaria de agradecer a Thalita pelo convite, é uma honra participar desse podcast. Bom, eu sou uma pessoa entusiasmada com projetos e oportunidades desafiadoras. Inicialmente eu sou um pouco tímida, mas adoro aprender, compartilhar e aplicar os conhecimentos. Como já mencionado, sou designer, Product Designer na RD, e atualmente faço parte da tribo de compliance. Bem-vindas mais uma vez, gente. Prazer é meu aí de recebê-las. Então, vamos começar falando sobre esse desafio, esse case. Queria que vocês explicassem um pouquinho, então, qual era o produto que vocês estavam trabalhando e também dar o contexto do desafio de proteção de dados desse produto lá na RD. Conta aí pra gente. Nós trabalhamos principalmente com RD Station Marketing, que é a ferramenta número 1 de marketing no Brasil. A RD Station ela é uma plataforma brasileira voltada a marketing e CRM, que atende mais de 25 mil empresas em mais de 20 países. Atualmente, é a plataforma mais bem avaliada pelos profissionais no B2B Tech e também no G2. Como processamos dados dos nossos clientes, sendo que muitos desses dados são dados pessoais, nós passamos a nos preocupar em como reduzir o impacto dessas leis de proteção de dados na estratégia dos nossos clientes e, consequentemente, também no negócio da própria RD. Foi realmente assim. Trabalhamos juntas em funcionalidades para auxiliar os clientes no processo de adequação do marketing deles. Em outras palavras, dar ferramentas para que os nossos clientes coletem
e informem as autorizações que eles possuem, para manter um relacionamento transparente e seguro. E foi com esse desafio, com esse propósito, que a gente montou inicialmente 3 times lá no iniciozinho de 2020 e que a gente chamou carinhosamente de Atlantis, Olimpo e SUS. E juntos a gente começou a pensar em privacidade de dados desde a concepção das iniciativas, das features. Então, desde quando o dado ele entra na plataforma até quando ele sai dela. E a gente criou uma série de funcionalidades e também influenciamos outros times a adaptarem as suas features às leis gerais de proteção de dados. E vocês já possuíam um domínio dessas leis? Compartilha com a gente, então, como é que foi a experiência até vocês virarem experts nesse assunto e se puderem também dar algumas dicas para quem está começando a pegar o assunto LGPD. Legal. Bom, eu nunca tive contato com as leis antes de entrar na squad de compliance, porém, como eu mencionei na introdução, eu sou movida a desafio, e esse era um desafio bem grande. Uma das coisas que eu comecei a fazer e continuo realizando é ver webinários da temática, ler artigos, principalmente de outros designers, designers que já atuavam com a GDPR. Eu realizei vários benchmarks para clientes, né, diretos, e até mesmo na construção das ferramentas. Eu realizei alguns bate-papos com profissionais que atuam com compliance, fiz um curso de LGPD aplicado a interfaces, além de ler a famosa LGPD e a GDPR. Mas eu acho que a lição mais valiosa são as discussões multidisciplinares, quando nos reunimos e discutimos o que interpretamos da lei, como poderíamos implementar isso no produto, no nosso cenário, e quais os riscos que estão envolvidos. Como que a gente mede o sucesso de tudo isso? Esse foi um grande desafio, e como a Mai disse, eu também estava nesse mesmo cenário de que não tinha domínio, não tinha conhecimento de leis de proteção de dados antes de entrar para a tribo. E o que eu fiz foi realmente estudar muito, e faço isso até hoje. E uma coisa que me ajudou muito foi aprender com o que estava acontecendo lá fora. A discussão está bem avançada fora do Brasil, e as diretrizes de proteção de dados em marketing acabam estando mais maduras, por exemplo, na Europa, que a GDPR, que seria a LGPD aplicada na Europa, ela já está em vigor desde 2018. Então, eu aprendi muito com as experiências das empresas europeias após esse período. E o que eu fiz foi estudar bastante a teoria, conversar muito com especialistas, porque realmente isso ajuda muito, compartilhar bastante conhecimento e repetir esse processo, porque ele é um ciclo que nunca acaba. Para quem está começando, eu indico fazer o mesmo, que seria aprender com a Europa e balancear também com o cenário brasileiro, e não ter preguiça de ler, realmente ter esse foco, a disciplina, porque no final do dia é algo que está muito no nosso cotidiano, que tem muita aplicação. Então, quando a gente começa a ver onde a proteção de dados está sendo aplicado, acaba ficando mais fácil. Comecem lendo a LGPD, que isso ajuda muito. Então, assim como a Dani e a Mai comentaram, eu também não tinha experiência nenhuma com o assunto de compliance, de privacidade de dados. E eu lembro, assim, como se fosse ontem, a gente olhando aquele monte de requisito da lei e pensando como que isso ia se encaixar no produto sem prejudicar a experiência do usuário. E aí, com certeza, a minha experiência de mais de 3 anos de RD, onde eu conhecia muito domínio de negócio e tinha muito conhecimento do produto, me ajudou bastante. Então, eu também comi LGPD e GDPR no jantar, fiz curso, fiz benchmark testando os produtos gringos, igual a Dani comentou, porque eles já estão bem mais evoluídos do que aqui no Brasil. Falei com muitas pessoas que já tinham trabalhado com compliance, e com a ajuda da Dani e da Mai e de todo o nosso maravilhoso time, a gente tomou as decisões e fez as coisas acontecerem. Então, a minha dica é, mesmo que você não tenha 100% de certeza, coloque a solução na rua, erre e aprenda rápido.
como qualquer ciclo de produto, né? Também se aplica, não é só porque é lei, porque é jurídico, que a gente não pode aplicar os princípios básicos de desenvolvimento ágil. Perfeito, eu vou puxar um pouco a sardinha para o nosso podcast. O episódio anterior foi sobre a LGPD num contexto mais amplo, a gente conversou com uma advogada, então também recomendo aí como um material extra para quem está se aprofundando no mundo da LGPD. Muito bom. E como é que proteção de dados interfere ou interferiu na gestão de produto, engenharia e no design, no caso de vocês, né? Houve alguma mudança no escopo das atividades usuais do trabalho de vocês? Como é que vocês conseguiram encaixar o contexto LGPD no dia a dia? Bom, em produto, o que mudou bastante foi no sentido de a gente ter um prazo fixo, que não depende de nós, que era, no caso, a data de entrada da lei, porque até essa data a gente tinha que estar com tudo pronto e estava naquele rolo de a lei vai entrar, não vai entrar, quando vai passar a valer as sanções. Mas basicamente a nossa estratégia foi não esperar para ver, então nós deixamos tudo pronto antes da lei entrar em vigor. E outro fator que surge é o risco legal, que ele passa a influenciar mais, tanto no negócio quanto na percepção de valor. Então, quando a gente lembra lá dos 4 grandes riscos de produto, a parte legal, a parte de proteção de dados passa a ser muito forte. Então, você precisa entender mais sobre as leis. E o setor legal ele passa a ser um dos principais stakeholders nas iniciativas. Bom, no design, acredito que não houve nenhuma mudança de escopo das atividades. Porém, eu comecei a prestar e dar mais atenção para algumas outras coisas. Por exemplo, o ciclo de vida dos dados. O que seria isso? As formas que os dados são e eram coletados, o porquê da coleta, se todos os dados eram necessários, como os dados eram utilizados e até mesmo quanto tempo eles iriam permanecer na plataforma, na ferramenta. Além disso, a importância e o desafio de comunicar tudo isso dentro de um produto, de forma clara, sem muitos termos jurídicos. Eu até quero fazer um adendo aqui, um agradecimento especial para a Júlia, nossa UX Writer, porque esse é um desafio muito grande. Até hoje, a gente está aprendendo muito com os nossos clientes e usuários a melhor forma de educar e auxiliar eles nesse processo de adequação. Boa, gente. Falando um pouquinho mais aqui do lado de engenharia, eu acho que teve algumas mudanças sim. Então, você precisa começar a pensar que todo dado que entra no teu produto, ele tem um tempo de armazenamento e ele tem que ser descartado no final do ciclo. Isso é uma coisa super positiva, porque você vai passar a economizar em armazenamento e também vai manter a sua base de dados saudável. Auditoria, que eu acho que é uma questão de segurança, mas também de compliance, também é um ponto super importante. Então, a gente, como empresa, precisa conseguir responder para os nossos clientes quem, quando e como realizou alguma transformação de dado no nosso sistema. E eu acho que um último ponto, para dar outro exemplo, é a questão de adaptar o nosso produto para funcionar se os clientes não derem opt-in de cookies. Não é os cookies da Balduca, é os cookies dos navegadores mesmo. E a gente sempre precisa pensar que o controle sobre as informações pessoais é do usuário e ele decide se vai compartilhar com a gente ou não. E as nossas limitações técnicas, ela não deve, de forma alguma, causar uma má experiência para ele. Nesse contexto, como vocês conseguiram unir, então, desejo de negócio com necessidade de adequação à LGPD? Eu pergunto isso porque muitas vezes a gente pode entender como coisas excludentes e isso causa um pouco de desespero. Mas, por outro lado, talvez a gente consiga equilibrar as coisas, né, e entregar valor para os usuários e, além disso, atender uma norma, uma lei específica. E então, queria que vocês comentassem como é que foi isso nesse produto da RD. Como vocês conseguiram unir as duas coisas? Bom, foi um processo bem difícil e é até hoje, porque no caso da RD Station, nós atendemos empresas que, por sua vez,
tem contato final com as pessoas. E nesse processo a gente precisa tanto fazer educação interna, então entender do nosso negócio, como equilibrar isso dentro da própria RD e como ajudar os nossos clientes a equilibrar no negócio deles também. Dentro da RD, o que aconteceu foi, a gente começou a entender qual que seria o impacto da lei, porque quando a gente fala em LGPD ou GDPR, a primeira coisa que vem à cabeça é multa. Ah, vou ser multado. E quando a gente pensa só sobre a perspectiva de multa, a gente está limitando. Está limitando muito o contexto, porque proteção de dados é um tema muito maior do que isso e tem certas vantagens. Então, o que a gente primeiro entendeu foi qual que é o impacto direto no nosso negócio. Então, o que pode acontecer? Pode acontecer, por exemplo, dos nossos clientes resolverem deletar leads, deletar contatos de pessoas que não deram autorização. E o que isso vai refletir no nosso negócio? Então, esse é um risco que, no caso, a gente tem que mitigar. Mas a gente também, quando começa a olhar para otimização, que é algo que a GDPR traz muito forte e ensinou muito lá na Europa, é que quando a gente está falando de dados pessoais, a gente deveria primar mais por qualidade do que por quantidade. Então, como a gente engaja mais essas pessoas? Uma coisa que foi muito legal foi, semana passada, eu e a Maia, a gente entrevistou um cliente que falou assim, então, eu trabalho com essa base, e essa base é uma base antiga, e eu não me relacionava com alguns desses leads, com alguns desses contatos. Mas com a LGPD, eu fui forçado a entrar em contato com esses leads antigos para entender se eles queriam continuar na base, entender se queriam continuar tendo um relacionamento com a empresa. E daí, nesse processo, eles acabaram reengajando muitos leads. Então, ele até falou assim, estou enviando mais e-mail agora do que eu enviava antes. E além disso, a LGPD também já virou produto para algumas empresas, passaram a ofertar serviços novos. Então, é conseguir ver como uma oportunidade de melhoria, porque a LGPD, ela, para quem já estava fazendo as coisas certas, já seguia as boas práticas, muda bem pouca coisa. Agora, para os negócios que podia não respeitar tanto essa relação com o dado, vão ter que fazer essas adaptações, e é assim que a gente acaba equilibrando, porque lei a gente precisa atender, mas a gente também pode ver como uma oportunidade, como uma alavanca. Então, é assim, mais ou menos, levando em consideração esses pontos. Não sei se ficou claro. Se você tiver outra dúvida, Thalita, eu posso tentar explicar melhor. Eu estou super satisfeita. Achei que arrasou na resposta. E como foi a relação com a área jurídica? Como é que vocês conseguiram integrar uma área tão... E como é que foi a relação com a área jurídica? Muitas empresas têm a área jurídica muito distante da área de tecnologia. Então, conta um pouco como foi esse processo, né? Como é que vocês se aproximaram? Na minha visão, a relação é bem boa e positiva. Acho que a cultura da RD colabora bastante com isso. Essa parceria fez com que a gente evoluísse muito nessa frente. No início, foi basicamente uma diretriz da empresa que haveria um processo, né, para a gente trabalhar de forma coletiva e entender melhor da temática. E a gente teve alguns encontros por squads e até o momento do time ser composto, né? E aí a gente tem até hoje uma cerimônia, né? Um dia para discutirmos questões de compliance. Então, nossa cesta é sagrada ali para a gente levantar questões, pontos, aprendizados, continuar realizando essa troca com o time jurídico. Do que a gente está vendo no mercado, o que a gente aprendeu com os clientes, quais serão os próximos passos, se mudou alguma coisa na lei, se tem uma nova diretriz. Então, esse alinhamento é contínuo. Então, acho que é uma relação super boa, fluida, e ela não foi momentânea. Eu acho que isso é o que fez a diferença. Não foi para startar o projeto,
ela é uma relação que ela tem que permanecer, porque ainda é algo que a gente está aprendendo, né? É muito novo ainda no mercado, assim, por mais que tenha um tempo lá fora, no Brasil ainda é bem recente. E também não são tudo flores, né? Também teve um desafio ali de. Porque a área jurídica não tem contexto do produto e produto não tem um contexto da área jurídica. Então, nós três aqui fizemos muito esse meio de campo. Ou seja, a gente ia, consultava a parte jurídica, pegava essas diretrizes, entendia a lei, porque como é um texto, tem interpretações, e a gente precisa sempre estar atento qual que é a última interpretação, que a última descoberta da comunidade em relação a algum problema, a algum trecho da lei. Então, a gente coleta essas informações, pensa, reflete, traduz isso para produto, porque um produto ele não aceita depende, não aceita talvez, é sim ou não. Então, a gente faz esse processo para ver como que a gente vai traduzir e também traduzir de uma forma estratégica para o nosso negócio, porque tem pontos que podem ser mais, digamos assim, sensíveis para o nosso negócio e outros pontos que nem tanto, e daí envolve muita priorização mesmo. E daí a gente gosta também de, depois que a gente tem mais clareza de como a gente vai atacar um problema, fazer um double check, uma validação com o jurídico e depois continuar esse processo. Então, é algo que vai acontecendo semana após semana e não fecha, porque da mesma forma que num ciclo de produto, a gente lança e aprende com os nossos usuários, ou seja, aprende na prática, a gente pega esse aprendizado, volta, traz para o jurídico e daí reflete como que a gente pode mudar no produto e vamos fazendo essa alteração. Então, nós atuamos muito dando contexto de produto para o jurídico e em produto, para engenharia, para design, a gente faz esse papel oposto, né? Dá o contexto jurídico, traduz o juridiquês para eles. Boa. Gente, se vocês me permitem complementar, jamais poderia deixar de citar nesse podcast um anjo chamado Fernanda Nunes, que a Fê, ela é advogada e ela foi na RD, então ela entendia o lado jurídico, entendia o produto e entendia a marketing digital, assim, a gente estava no cenário perfeito. E ela foi, assim, o nosso braço direito, o nosso braço esquerdo, durante todo esse processo de adequação às leis de proteção de dados. E eu acho que uma coisa que é importante citar também, que eu sempre falava para o nosso time, e a Dani e a Mai pode discordar depois. Então, como a Dani comentou, a gente ia lá no jurídico e consultava a opinião deles sobre algum assunto. Só que eu sempre falava para o nosso time que a decisão de produto era nossa, né? Então, a Dani como Product Manager e a Mai como Product Designer, a decisão de como que a regra de negócio ia se encaixar no produto, como que a gente ia prover uma boa experiência para o cliente era nossa e não do jurídico. Para até quebrar um pouco dessa dependência, que no início é muito forte, que a gente tem do jurídico e não esperar que eles tomem as decisões de produto pela gente. E que bom que é uma parceria duradoura, né? Acho que vai além da LGPD, a questão de compliance. Sinto que ainda a gente de produto talvez busque pouco a área jurídica às vezes, ou às vezes vai muito focada num cenário específico. E acho que é super positivo quando as duas áreas conseguem manter contato, né, se conectarem, e acho que a gente consegue desenvolver produtos melhores se a gente está alinhado com as leis, né, e tem o respaldo também do jurídico. Então, muito legal. Boa. E aí, a Dani Claudino já comentou um pouco, bem levemente, sobre a LGPD e sobre isso talvez ser um produto dentro de empresas e tudo mais. Então, queria que vocês comentassem, assim, em relação a isso. Então, LGPD pode ser ou é de fato um produto ou é um projeto? É uma pergunta polêmica, porque a gente discutiu muito isso na RD, e contando um pouco, assim, da nossa experiência, do nosso caso, quando a RD decidiu que precisava fazer um plano de
emergencial para atender a LGPD, porque ela estava entrando em vigor na época era 1 ou 2 anos antes, foi apresentado com uma ideia de ser um projeto, ou seja, que teria começo, meio e fim. Só que à medida que o tempo foi passando, a gente foi entendendo mais sobre a lei, foi entendendo mais sobre o mercado, como as pessoas reagem a descobrirem que tem poder perante os seus dados, que esses dados valem dinheiro. Então, a gente acabou descobrindo que pode até ser um projeto para implementar. Então, a empresa resolve que agora ela quer se adequar à LGPD. Então, provavelmente ela vai fazer um projeto em que vão ter as fases, vão ter as etapas, mas depois disso não é algo que acaba. É algo que precisa ser revisto e que precisa acompanhar. Até um exemplo prático que é bem legal, que a gente tem trabalhado, é a parte de granularidade, de comunicação. Na LGPD, não fala especificamente sobre granularidade, enquanto que na Europa se fala muito. Contudo, o mercado ele tem falado muito sobre granularidade. Então, é algo que a gente já acaba estudando mais de como que a gente vai granularizar a comunicação. E isso tem muito a ver com a relação das pessoas. Na Europa, que daí já a LGPD já está a GDPR, desculpa, já está desde 2018, eles fizeram estudos que mostram que o comportamento das pessoas no meio digital acabou mudando depois que a lei entrou em vigor. E isso é esperado de acontecer também aqui no Brasil. Então, pensando dessa forma, acaba se encaixando muito mais como um produto, como algo que está sempre evoluindo e que não tem um fim, do que como um projeto. E além disso, eu acredito que a gente tem ainda uma longa jornada, tanto de educação dos nossos clientes externos, mas também do nosso time interno de produto e engenharia, para que todo mundo comece a pensar de fato em privacy by design, né? O famoso termo, onde a gente pensa de fato em privacidade desde o início da concepção das novas iniciativas. Então a gente sabe que os produtos digitais eles mudam a todo momento, eles evoluem conforme o tempo, tem novos requisitos, novas necessidades. E se todas as pessoas que trabalham nele não tiverem a preocupação de pensar em privacidade, a gente acaba tendo um balde furado, né? Então, onde a gente corrige alguma coisa e vai lá outro time e implementa alguma coisa que não está compliance. E a gente fica nesse ciclo infinito de estraga e arruma. Por isso que é bem importante essa parte de educação e treinamento dentro, não só do time de produto e engenharia, mas dentro de toda a empresa. Bom, e o contexto aqui no Brasil? Vocês acreditam que essa lei, entre aspas, aí, vai pegar aqui? Como vocês acham que está o comportamento dos usuários em relação à privacidade? Então, gente, eu acho que não só vai pegar, como já pegou. Então, a gente teve um caso, não sei se vocês chegaram a ver, de uma construtora que ela foi processada no passado e vai ter que indenizar um dos seus clientes por ter repassado os dados a terceiros sem autorização. E a partir de agosto desse ano, a gente acredita que esses processos eles tendem a ficar mais frequentes no Brasil, porque não sei se vocês lembram que a lei entrou em agosto do ano passado, mas as sanções passam a valer a partir de agosto desse ano. E além disso, se uma empresa processa dados dos cidadãos europeus, por exemplo, ela já está sujeita a GDPR desde 2018. E se a gente olhar para as multas da Europa, hoje elas já somam mais de 270 milhões de euros, ou seja, 1,8 bi de reais, segundo o site da GDPR Enforcement Tracker. E beleza. Agora, para acalentar o coração das product managers que estão em produtos, passando pela adequação da LGPD, de repente ainda em fase inicial, talvez se sentindo um pouco perdidas, queria que vocês deixassem algumas dicas para as pessoas de produto que estão nessa etapa mais inicial, né, de como desvendar e desbravar a LGPD. Eu acho que as nossas dicas vão ser perguntas provocadoras, no sentido de explorar o cenário. Então, a primeira pergunta que
a gente se fez, né? Então, a gente está fazendo perguntas que a gente se fez durante os nossos processos. Irá trabalhar com dados pessoais? Você irá trabalhar com dados sensíveis? E quais são esses dados que você vai trabalhar? O cliente já tem autorização para processar os dados, para comunicar para ter um relacionamento com o cliente, né? No nosso caso seria o lead, né? Mas dependendo do nicho pode ser outras relações. Está claro o porquê você está coletando o dado, o que você vai fazer com essas informações? Acho que é um ponto que pegou bastante quando eu estava estudando, e eu comecei a analisar outros aplicativos e eu via que não tinha sentido aquele app me perguntar determinada informação. Então, olhar para o seu negócio e ver, você está pegando dado além do necessário, né, para o seu nicho, para o que você vai realizar. A sua funcionalidade, né, o seu produto, ele está pronto para atender os direitos dos usuários? O que seria esses direitos? Eles conseguem ir e vir, como a Dani mencionou, né? E a Dani Moreira, só mencionando as Danis, ele pode tirar o dado dele, ele pode pedir para ser excluído, ele pode pedir alteração de um dado. O seu produto está pronto para isso? Você consegue ter essa flexibilidade? Eu acho que a gente falou 1, 2 vezes sobre o ciclo do dado. Quando o dado entra, quando o dado sai, quais são as fases desse dado na sua ferramenta, na sua plataforma? Eu acho que um ponto muito legal aqui e extremamente importante, quando a gente fala sobre compliance, a gente nunca aconselha o cliente sobre as decisões. A gente apenas dá a ferramenta, porque falando de RD Station e RD Station Marketing, a gente não atua com um nicho específico. A gente atua para atender diversos nichos, dos mais variados casos de uso. Então, a gente não tem como dar uma assessoria jurídica. E cada caso é um caso. Então, a gente sempre orienta para os nossos clientes buscar um apoio jurídico. Converse com o seu jurídico, busque uma consultoria jurídica para esclarecer todas as suas dúvidas ou até mesmo abordagem, né? E depois você adapta a sua forma de comunicação, você adapta com a cara do teu produto, mas eu acho que se você não sabe por onde começar, essas perguntas podem te auxiliar a chegar em algumas coisas mais tangíveis. Com certeza, e é muito importante entender qual que é o seu papel enquanto produto, né? No caso, é um produto que atende a outras empresas e que, por sua vez, essa empresa vai fazer a interface com o cliente. Então, você precisa prover ferramentas para permitir que essas empresas façam o que elas precisam fazer com os dados, ou atendam a lei da forma que elas precisarem. Agora, se você já tem esse produto que vai ter interface com a pessoa, aí você precisa pensar em como que você já fornece essas ferramentas, cria esses processos para as pessoas conseguirem terem os seus direitos respeitados. Bom, eu acho que uma outra dica bem legal, agora para vocês, designers, é uma plataforma que chama TTC Labs. É uma iniciativa apoiada pelo Facebook, que usa métodos de design thinking para criar soluções inovadoras, colocando as pessoas no controle da sua privacidade. Então, ali tem templates, exemplos de interfaces, tem até uma palestra muito legal sobre service e privacidade. Então, essa é uma dica que eu deixo, além de me colocar à disposição para trocar ideias sobre a temática ou desafios a respeito. Outras dicas também eu gosto muito do material do ICO, que é o órgão britânico que determina as diretrizes de proteção de dados. Eles têm materiais e exemplos maravilhosos na parte de marketing, então serve como inspiração muito boa. E aproveitando também, acho muito legal acompanhar algumas pessoas que são referências e
eu acompanho os materiais da Fernanda Nones, da Brittany Kaiser, que a Brittany é daquele caso lá do Cambridge Analytica, então é um caso bem emblemático. A Andrea Winneman, a Lamara Ferreira e o Renato Leite Monteiro. Pessoal, vou deixar aqui minhas considerações finais. Eu acho que já falei isso ao longo do podcast, mas uma coisa que ajudou muito aqui o nosso time foi buscar produtos do seu segmento ou até de segmentos diferentes que já estejam adaptados tanto a LGPD ou a GDPR para fazer um benchmark e gerar insights. A gente sabe também que materiais para pessoas desenvolvedoras ou pessoas que trabalham no time de engenharia não são muito comuns sobre esse tema. Então, depois a Thalita vai nos ajudar aqui, mas eu vou deixar 2 artigos para vocês. Uma de uma das nossas desenvolvedoras que trabalha no projeto, que é a Alice, onde ela conta a experiência dela, né, trabalhando com compliance. E o outro é um material mais voltado a Privacy by Designer, pensando em pessoas desenvolvedoras, o que elas precisam saber. E também ficou à disposição, gente, para tirar dúvidas, para trocar uma ideia e poder ajudar vocês no que for necessário. Gente, muito, muito obrigada pela presença de vocês. Eu aprendi muito no episódio de hoje. Esse é um tema que parece muito cabeludo, eu acho que ele é complexo, mas é muito bom ter mulheres que já passaram por essa experiência e que estão compartilhando com a gente aqui hoje. Então, Danis e Mai, muito, muito obrigada pela presença de vocês aqui hoje. E para quem está nos ouvindo, então, também deixo aqui meu muito obrigada e não deixe de acompanhar aí os próximos episódios do podcast Mulheres de Produto. Até mais!